Boa noite, amigos. Vamos agora dar continuidade ao assunto que estávamos desenvolvendo, que terminamos a aula 021, falando sobre qual era o nosso plano de voo para a disciplina, e esclarecendo que íamos começar discutindo a questão filosófica, brevemente, a questão filosófica da física, né? E é isso que nós vamos começar a fazer, não é? Bem, essa questão filosófica da física, as bases filosóficas da física, evidentemente, vamos discutir de forma muito breve, mas de modo a que possa servir de base para o que nós vamos discutir futuramente sobre as questões de aprendizagem da física e de ensino da física. Essa questão filosófica do que vem a ser a física, que dá significado à ciência, em particular a física, ela pode ser vista como composta de duas dimensões. Uma dimensão que eu vou chamar de epistemológica e uma outra dimensão que eu vou chamar de ontológica. A dimensão epistemológica, ela lida com a origem e a forma como o conhecimento científico, no caso da física, ele é desenvolvido, né? E a dimensão ontológica, ela lida com a questão do ser, ou seja, com o status do conhecimento, o que é o conhecimento da física. A questão epistemológica, geralmente, ela é mais ressaltada nas discussões sobre filosofia da ciência, ou seja, como é que a ciência se origina, se a ciência se origina pela razão, se a ciência é originada, em particular a física, pela observação, como é que ela é validada, como é que ela vem a ser aceita, se é por indução, se é por falseacionismo. Essas são questões, geralmente, que são discutidas, ainda que brevemente, são discutidas. A questão ontológica, o que é a física, qual é o objeto da física, essa é uma questão menos discutida. Vamos começar por ela, pela questão ontológica. Eu diria que, assim, brevemente, juntando essas duas, assim, que a evolução das posturas empiristas e racionalistas, quer dizer, a empirista, aquela coisa de achar que as ideias nascem da observação, do empírico, e racionalista, que as ideias nascem da razão. Que essa evolução dessas posturas, assim como o aparecimento de abordagens kantianas, devido a Immanuel Kant, kantianas, neokantianas, novas abordagens kantianas e fenomenológicas, essa evolução levou o conflito sobre a questão epistemológica a se expressar nos termos atuais como um embate, luta, entre posturas positivistas e posturas pós-positivistas. No seio de uma grande discussão, a ideia de que as observações são carregadas de teoria, que é uma coisa que nós vamos discutir daqui a pouco, surge como um ponto comum entre várias posturas pós-positivistas. Aí você vai encontrar, desde posturas como Karl Popper, Thomas Kuhn, Feyerabend, vários filósofos da ciência que discordam em vários pontos, eles, no entanto, concordam em um ponto, que as observações na ciência são carregadas de teoria. Essas são obras marcantes do início desse caminhar, ainda lá pelos anos 30, e que são marcadas, esse início do caminhar, pelas obras, principalmente pelas obras de Edmund Husserl. Não estou me referindo a Bertrand Russell, estou referindo a Edmund Husserl, né? As obras de Edmund Husserl com a sua Crise da Ciência Europeia. Eu estava com um livro aqui hoje, mas não sei onde botei. Mas na próxima hora eu mostro a vocês. A Crise da Ciência Europeia e o livro de Karl Popper. A Crise da Ciência Europeia eu não sei se tem em português, mas o livro de Karl Popper, A Lógica da Descoberta Científica, com certeza tem em português. Esses são dois livros marcantes do início do que se chama da moderna filosofia da ciência ou filosofia pós-positivista. Daí surgem uma série de variantes que discordam em vários pontos. Alguns têm mais um viés sociológico, como aquelas ligadas a Thomas Kuhn, a Steve Huga, a Bruno Latour e a tantos outros, né? A Paul Feyerabend. Bem, a continuidade do debate dessa questão epistemológica, ela passa por vários outros autores mais recentes, Lakatos, Ransel, Kuhn, Michael Polanyi,
para mencionar apenas alguns. Nós não vamos enveredar, entretanto, neste momento, por essa seara, né? Essa seara da dimensão epistemológica. Vamos discutir ela depois, porque ela é até um pouco mais conhecida, como eu disse a vocês. É um pouco tocada nisso aí, quando se fala, às vezes, de história da física, os professores, às vezes, costumam tocar nisso aí. Mas vamos começar, então, discutindo pela outra dimensão, bem menos discutida, que é a dimensão ontológica do conhecimento, a dimensão ontológica da física. Como eu disse, a questão ontológica, ou do status do conhecimento científico, ela diz respeito à relação desse conhecimento com a realidade. Como é que o conhecimento científico ele se relaciona com a realidade? Ele é o retrato da realidade, é exatamente uma descrição perfeita, exata de como a realidade é, ou não? Vamos ver isso aí. Bem, essa relação do conhecimento científico com a realidade, ela pode ser vista de várias maneiras. Eu vou elencar aqui 4 maneiras principais. Ela pode ser dividida como, basicamente, uma oposição entre uma coisa chamada de realismo ingênuo, às vezes também conhecido como realismo científico. Algumas pessoas podem ficar espantadas. Mas realismo científico é a mesma coisa que realismo ingênuo? Exatamente isso. Por quê? Porque, infelizmente, muitos cientistas, estudantes e mesmo praticantes da ciência adotam o realismo ingênuo. Isso não quer dizer que a pessoa, não tendo consciência do status realmente ontológico da ciência, não consiga fazer a ciência. É possível fazer ciência, mesmo sem ter essa reflexão ontológica. O problema é que a forma como o indivíduo que produz a ciência encara o conhecimento produzido é enganosa. Isso nós vamos discutir. Inclusive, vamos citar aqui uma conversa muito interessante desse livro aqui, a partir de Uma Vida da Física, From a Life of Physics, que tem como autorzinhos fracos, Hans Bethe, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wigner, Klein, Landau e Abdul Salam. Então é uma discussão aqui muito interessante entre Heisenberg e Einstein, que eu vou citar, se não nessa aula, na próxima, não sei. Vamos ver a evolução da aula, se dá para citar nesse vídeo no próximo. Isso é muito interessante porque aquilo que alguns professores ou alguns profissionais acham que é coisa sem, isso não tem muito devido valor, Einstein e Heisenberg, e que ocupavam campos diferentes do conhecimento amplo, por exemplo, em relação à mecânica quântica, eles ocupavam posturas diversas sobre a mecânica quântica. Ainda assim, eles consideravam essa questão de real importância. Então, essa questão ontológica, né, ou do status do conhecimento científico, ela diz respeito à relação desse conhecimento com a realidade. E ela pode ser vista, em primeira análise, como dividida entre uma oposição entre a corrente do realismo ingênuo, o científico, por um lado, e 2 outras correntes antagônicas a ele, o realismo ingênuo, de outro lado, que são a corrente idealista e a corrente do realismo crítico. Então, de um lado, você tem a corrente do realismo ingênuo e se opondo a ela de formas diferentes, a corrente do idealismo e a corrente do realismo crítico. Então, vamos começar logo descrevendo o que é realismo ingênuo. Mas, para entender o que é realismo ingênuo, vamos começar de um pouco antes, o que é realismo. Discutir-se o que é realismo para se entender o que é realismo ingênuo. E depois se entender o que é idealismo, que se opõe ao realismo ingênuo, e realismo crítico, que se opõe tanto ao realismo ingênuo quanto ao idealismo. Vamos colocar um pouco de luz nessa questão. Sei que parece confusa, mas prestem atenção que vocês vão entender. Apesar de complexa, essa questão ontológica, ela merece ao menos uma tentativa de um breve esclarecimento. Então vamos começar descrevendo essa postura realista. A postura realista, sem qualquer adjetivação, sem dizer que ele é realista ingênuo, sem dizer que ele é realista crítica, a postura simplesmente realista significa o seguinte: o realismo equivale a afirmar que os objetos dos nossos sentidos existem independentemente de serem conhecidos ou percebidos por nós.
ou estarem relacionados com a nossa consciência. Isso pode parecer óbvio para muita gente, que as coisas, que este livro que existe, independentemente de eu estar observando para ele, de vocês estarem observando para ele, da nossa consciência dos seus existências, pode parecer óbvio que as coisas têm uma realidade independente, que não são criações da nossa mente, mas isso é uma coisa polêmica na ciência, na filosofia da ciência, muito séria. Então essa postura realista equivale a afirmar que os objetos dos nossos sentidos existem independentemente de serem conhecidos, mesmo que eu não conheça o objeto, ele existe. Ou percebidos por nós, ou estarem relacionados com a nossa consciência. Essa assertiva de dizer isso, que os objetos existem independente da nossa consciência, ela é compartilhada por todas as correntes ditas realistas, tanto a realista ingênua quanto a realista crítica. Todos concordarão nisso. Aí começa a discordância. O que é que o realista ingênuo vai dizer que o crítico não vai concordar? Vamos avançar. Quanto a isso, está claro, não é? Bem, o realismo ingênuo, entretanto, ele vai mais além do que essa coisa que eu acabei de dizer, que é do realismo, de que as coisas existem independente da nossa consciência, da sua existência. Elas existem independente. O realismo ingênuo, ele vai além disso e afirma que o objetivo da ciência, da física em especial, é fornecer descrições verdadeiras de como o mundo realmente é. Em outras palavras, para o realista ingênuo, ou para a postura do realismo ingênuo, as conquistas da ciência, as afirmações da ciência, são despidas, são ausentes de qualquer caráter inventivo. São descobertas, puras descobertas. Essa é uma postura do chamado realismo ingênuo. Bem, confrontando-se diametralmente com essa postura do realismo ingênuo, de dizer que as afirmações da ciência são descobertas, puras e simples, e que são descrições verdadeiras de como a realidade é, confrontando-se diametralmente com isso, com o realismo ingênuo, a postura do idealismo, que é uma corrente filosófica que nasce com Platão, na Grécia Antiga, e que vai ter reflexos em várias correntes do pensamento moderno, atual. Confrontando-se, então, diametralmente com esse realismo ingênuo, existe a postura chamada do idealismo. O idealismo, ele rejeita a ideia de realidade como sendo externamente humana, que é a postura do realismo. Rejeita essa ideia de realidade como externamente humana. E assume que a consciência é a fonte de ordenação do mundo, do cosmos. Ou seja, o cosmos ou o universo organizado, ele não seria organizado por si mesmo fora da consciência humana. Seria a consciência humana que coloca a ordem no universo. Então essas coisas, essas ordens que nós percebemos, as leis da física são expressões dessas ordens, seriam livres criações do espírito humano. Elas não estariam na natureza, seriam postas na natureza. O idealismo, assim, estabelece a primazia exclusiva das ideias na construção da realidade. Isso pode parecer uma coisa meio louca, a princípio, porque a corrente realista ingênua, ela é preponderante. E eu não estou aqui ainda defendendo uma nem outra, só estou dizendo que é muito comum. Por exemplo, em Platão, na Grécia Antiga, ele acreditava na existência de átomos. Mas ele achava que, diferentemente, por exemplo, de Leucipo e Demócrito, que também eram contemporâneos e propositores da ideia de átomo, ele achava algo diferente de Leucipo e Demócrito. Enquanto que Leucipo e Demócrito achavam que se você vai dividindo um certo objeto, divide, você chegaria num ponto mínimo, num pedacinho mínimo, um tijolinho mínimo, que era indivisível. Você pega um ferro e você vai dividindo, você chegaria num pedaço mínimo que você não conseguiria dividir, átomo, que não tem tomos, que seria o elemento mínimo, mas ainda matéria. Já para Platão, esse átomo existiria, mas seria uma pura ideia. Ou seja, no âmago das coisas, o que teria seria uma ordem matemática.
A gente vai voltar, e por mais louco que isso pareça, a gente vai perceber que muitas coisas da física moderna, esse platonismo é resgatado. Ainda que em parte, mas ele em parte é resgatado. Bem, então vamos colocar que o idealismo ele estabelece a primazia exclusiva das ideias da construção da realidade e por isso ele se opõe diametralmente ao realismo ingênuo. Entre essas duas posições extremadas, a do realismo ingênuo e a do idealismo, existe uma gama de correntes interpretativas alternativas. O que eu quero dizer é que a rejeição do realismo ingênuo não implica necessariamente na adoção de uma postura idealista. Você pode rejeitar o realismo ingênuo e não ser idealista. O que eu quero dizer é que a simples posição de combate ao realismo ingênuo, ela mantém necessariamente e tão somente que os modelos teóricos da ciência, os modelos teóricos da física, são criações humanas ou metáforas. E que todo experimento, toda observação está necessariamente carregada de teoria. Vamos discutir um pouco mais isso. O idealismo, por outro lado, ele mantém a posição extremada de que as próprias entidades físicas são ficções da nossa mente. Que as nossas mais primitivas descrições da realidade, como o espaço e o tempo, a matéria, são também metáforas. Então vejam a diferença de dizer que uma afirmação sobre o elétron é uma metáfora. Dizer que uma afirmação sobre o elétron da física, uma afirmação da física sobre o elétron, é a verdade. Isso é uma coisa do realismo ingênuo. Dizer que uma afirmação sobre o elétron é verdadeira é uma coisa. Dizer que o próprio elétron é uma metáfora é totalmente diferente de dizer que essa afirmação é uma metáfora. Uma coisa é dizer que uma afirmação é uma metáfora e dizer que a própria coisa é uma metáfora. Então esse idealismo que mantém essa função extremada de que as próprias entidades físicas são ficções da nossa mente e as nossas mais primitivas descrições de realidade como espaço, tempo e matéria são igualmente metáforas. Essa definitivamente não é a minha posição. Essa é uma postura idealista, né? E também pós-modernista, uma coisa que está muito em moda, né? Que não somente as afirmações da ciência são metáforas, mas as próprias coisas da ciência são metáforas. Isso é uma tese também do chamado pós-modernismo. E que, eu diria, infelizmente, está presente, muito presente, em várias visões pedagógicas recentes, como em boa parte dos construtivismos, principalmente do chamado construtivismo radical ou socioconstrutivismo de von Glaserfeld. Veja, você já começa a perceber aí que uma reflexão que parecia filosófica, digamos assim, para muitos que não estão acostumados a isso, descolada da realidade, de repente ela é a base de uma postura pedagógica, hoje em dia muito seguida. E muitas das pessoas, paradoxalmente, muitas das pessoas que seguiriam essa corrente discordariam da postura filosófica em base. Veja a contradição. Então é preciso entender essas posições filosóficas, nesse caso ontológicas, para perceber depois que certas posições pedagógicas refletem as mesmas. Para a pessoa não assumir uma posição pedagógica e filosoficamente discordar totalmente disso. Isso é uma coisa muito interessante, e isso é muito comum na vida, não somente na ciência. Olha, eu me lembro, isso acontece em religião, isso acontece em política. Eu, por exemplo, conversando uma vez com um militante político da universidade, um jovem militante, e ele se disse: professor, eu sou trotskista, quer dizer, uma corrente do comunismo, eu sou trotskista. E eu perguntei: por que você é trotskista? Eu sou porque eu sou, não adianta o senhor tentar me convencer do contrário, eu odeio o stalinismo, eu sou trotskista. Não, calma, eu estou querendo lhe convencer de nada, eu só estou querendo entender porque você é trotskista. Então eu fiz a seguinte pergunta a ele: só diga uma coisa, qual é o grande problema que você vê na sociedade humana?
a má distribuição de renda. Se você tivesse no governo, o que é que você iria fazer? A primeira coisa que ia fazer era uma reforma agrária. Isso, muito bem, uma reforma agrária é uma coisa justa. Me parece que os Estados Unidos fizeram isso logo depois da independência, portanto não é coisa de comunista, como muita gente pensa. A reforma agrária é uma coisa que já se fez em muitos países. E então eu perguntei a ele, como você ia fazer essa reforma agrária? Sabe, professor, eu ia fazer uma coletivização das terras. Todas as terras não tinham dono, todas as terras eram do Estado. As terras iam ser coletivas. Aí, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse imediatamente a ele, olha, se você acredita nisso, então você é stalinista. Porque isso é o que o stalinismo defende. Você estava dizendo que era trotskista, mas quando você vai classificar, vai explicar sobre as coisas que você pensa, o seu pensamento não tem nada de trotskista, o seu pensamento é stalinista. De outra feita, um outro me disse que era stalinista, o oposto, um outro militante me disse que era stalinista. E eu conversando com ele, também não quer se convencer de nada, eu disse, não quero convencer você de nada, mas me diga o seguinte, o socialismo que você acha que deve ser implantado, você acha que ele deve ser implantado em um único país? Ou o socialismo, para ser implantado, deveria existir em todos os países? Ele nem pensou duas vezes. Professor, claro, em todos os países. Então, meu amigo, você não é stalinista, você é trotskista. Ou seja, você veja que eu dei dois exemplos que a pessoa se diz uma coisa e é o outro. O outro se diz outra e é uma coisa. Um diz que é A e B, outro diz que é B e A. É muito comum, entende? Muito comum as pessoas se pensarem de uma coisa e, na verdade, quando vão refletir, são de outra. É importante eu dizer isso, por quê? Porque quando as pessoas vão adotar certas posturas pedagógicas, elas têm convicções filosóficas que não costumam expressar, que estão em desacordo completo com o que a prática educativa que ela diz que vai esposar. Entendeu? Então é por isso que é tão importante se refletir sobre essas questões filosóficas. O realismo ingênuo, assim como o indutivismo ingênuo, que a gente vai discutir depois, essa coisa de imaginar que a origem da ciência é empírica e que necessariamente as afirmações da ciência são aceitas por indução, por generalização. Depois a gente discute isso. Mas tanto o realismo ingênuo que acabamos de falar, como o indutivismo ingênuo, eles foram posições filosóficas muito populares durante o século XIX, entre cientistas, filósofos, mas essas duas posições não conseguiram dar conta dos avanços da ciência moderna, basicamente da física, tornando-se na visão lacatosiana, na visão de Imre Lakatos, que é um grande filósofo da ciência do século XX, infelizmente já falecido, elas se tornaram programas degenerados. Programas degenerados, a expressão dele, significa quando uma forma de encarar o desenvolvimento da ciência não consegue mais dar respostas positivas ao progresso da ciência. Elas se tornaram, tanto o indutivismo ingênuo como o realismo ingênuo, incapazes de fornecerem novas respostas para os novos problemas filosóficos surgidos no século XX. Dessa forma, os avanços da ciência moderna, novamente, particularmente da física moderna, tanto da relatividade quanto da mecânica quântica, impulsionaram o aparecimento de filosofias da ciência modernas. E essas visões ditas pós-positivistas incorporaram todos os seus criadores e puseram em destaque o caráter metafórico da criação científica sobre o qual a gente vai discorrer. Vale salientar, entretanto, que essas posições, essas visões ingênuas, tanto o realismo ingênuo quanto o indutivismo ingênuo, sobre o qual falaremos depois, elas não estão mortas. Quando eu disse que elas foram populares e não conseguiram dar resposta, pode parecer que elas estão mortas. Elas não estão mortas, elas existem ainda, resistem um defunto que se recusa a ser enterrado. Essas posições ainda existem em livros didáticos e nos corações e mentes de muitos estudantes e mesmo de muitos professores de física. Eu vou mostrar depois umas pesquisas pedagógicas que refletem isso perfeitamente.
Um exemplo brilhante dessa visão pós-positivista pode ser encontrada, essa visão que excetua o caráter metafórico da ciência, ela pode ser encontrada em um livro célebre escrito por Einstein e Enfeld. Na verdade, esse livro foi escrito por Enfeld, que era assistente de Einstein, mas ele reflete em tudo as ideias de Einstein. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem o livro de Einstein, porque foi sobre as ideias de Einstein que Enfeld escreveu esse livro. E esse livro tem várias coisas interessantes, é um livro belíssimo, tanto de história da física quanto de filosofia da física. A evolução da física, de Einstein e Enfeld. Então, esse livro, Einstein tem, eu digo Einstein porque reflete o pensamento de Einstein, transcrito por Enfeld. Einstein tem, na página 37 desse livro, tem um trecho que é muito interessante de se refletir, porque é exatamente sobre essa questão que nós estamos discutindo. Einstein diz assim: os conceitos da física são criações do espírito humano. Criações do espírito humano. E não como possam parecer coisas determinadas exclusivamente pelo mundo externo. Ele não está dizendo que não são determinadas. Veja bem, os conceitos da física, ele não está dizendo que são livres criações, são criações do espírito humano. E não como possam parecer coisas determinadas exclusivamente pelo mundo externo. Ou seja, há um caráter inventivo. E aí você continua, vejam que coisa belíssima. No nosso esforço de compreender a realidade, a nossa posição lembra a de um homem que procura adivinhar o mecanismo de um relógio fechado. Esse homem vê o mostrador, vê os ponteiros, ouve o tic-tac, mas não tem meios de abrir a caixa que esconde o mecanismo. Aqui eu faço uma observação para continuar o pensamento de Einstein. O que são, do ponto de vista semiótico, de signos, de representações, que estou discutindo na primeira aula, o que são, desse ponto de vista semiótico, o mostrador, o ponteiro e o tic-tac do relógio? O que são? São signos. São índices. São coisas que indicam uma forma de ser do interior do relógio. Você consegue ver o relógio, o interior do relógio, ver com a mente. Criar um relógio na sua cabeça. E esse relógio que você cria da cabeça pode ser ou não igual ou semelhante ao relógio real. É isso que Einstein vai falar. Vamos continuar. Continua, Einstein. Então o homem ouve esse tic-tac, vê os ponteiros. Aí diz Einstein: se é um homem engenhoso, criativo, ele pode fazer uma ideia de um mecanismo responsável por tudo que observa exteriormente. Você pode inventar um mecanismo que faça aquilo que você está vendo aquele relógio fazer. Mas esse homem não poderá nunca ter a certeza de que o mecanismo que ele imagina seja o único que possa explicar os movimentos exteriores dos ponteiros. Não poderá nunca comparar a ideia que forma do mecanismo interno com a realidade desse mecanismo. Nem sequer pode imaginar a possibilidade de tal comparação. Aí ele faz uma digressão e diz: mas ele crê, veja, ele crê, é a palavra forte, né? Que à medida que o seu conhecimento cresce, ou seja, ele vai construindo um modelo do relógio, e aí o relógio, o modelo prevê do mecanismo lá dentro que o relógio vai fazer uma certa coisa. E o relógio faz. Significa que o modelo dele é exatamente o relógio? Não. Significa, pelo menos naquilo ali, é parecido. Amanhã o modelo prevê uma coisa que o relógio vai fazer. O relógio não faz. O que é que ele vai fazer? Ele tem que modificar o modelo. E aí o novo modelo descreve. Mas por mais que ele fique semelhante, não significa que o modelo é exatamente o coração do relógio. É isso que Einstein vai nos dizer. Mas realmente, ele crê que à medida que o seu conhecimento cresce, quer dizer que o modelo vai dando mais e mais respostas consistentes com o que o relógio mostra se fazer, à medida que esse conhecimento cresce, é isso o crescimento.
a sua representação da realidade, o modelo que está representando o coração do relógio que ele não vê, a sua representação da realidade, linguagem, a sua representação da realidade torna-se mais e mais simples e explicativa de mais e mais coisas. E ele pode ainda crer na existência de limites para o conhecimento e admitir que o espírito humano se aproxima desses limites. Ele não está dizendo que se atinge esse limite, atinge, se aproxima desses limites. Como a ideia de limite da matemática, né? A diferença do valor da função do ponto e do limite da função do ponto. O valor pode tender para a mesma coisa, mas o limite do ponto não é igual ao valor da função do ponto. Não necessariamente igual, se a função for contínua, não? Se for contínua, sim. E pode ainda crer na existência de limites para o conhecimento e admitir que o espírito humano se aproxima desse limite. Esse extremo ideal é a verdade objetiva. Veja que coisa interessante. Einstein não é um relativista. Ele acredita que a verdade objetiva existe, mas a verdade objetiva é um limite que o conhecimento humano se aproxima. Isso é belíssimo. Esse tipo de postura é o que se chama de realismo crítico. Ou seja, você não nega a existência da verdade objetiva. Você não nega a existência dos objetos.